Oi, oi, pessoal. Estamos mais na nossa primeira live do ano 2021 e hoje nós estamos com as convidadas Geni Nunes e Maria Lúcia Tacuã, e a nossa outra parenta, Aurita Tabajara, não vai poder estar conosco hoje por motivos de saúde. Eu sou a Júlia Dorrico, apresentadora do canal Literatura Indígena Contemporânea, e hoje vamos falar sobre literatura indígena e cultura guarani também, com as duas parentas, que eu vou chamar agora. Então, bem-vinda, Geni. Oi, Julie, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, falar um pouco, né, dos projetos, do livrinho também. Bem-vinda, de novo. Obrigada. Bem-vinda, parenta Maria Lúcia. Cadê a parenta? Ai, acho que a internet dela deu uma travada, mas ela já chega aí com a gente. Aê! Você nos escuta, parenta? Eu acho que a parenta deu uma congelada aqui. Deixa eu tentar trazê-la de volta aqui. Então, deixa eu só tentar mais uma vez. Feliz ano novo, parentes, parentas que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela presença. Oi, parenta, tudo bom? Maria Lúcia. Você nos escuta, parenta? A internet da parenta tá de lua. Agora estava funcionando bem. Deixa ela entrar já já. Geni, então deixa eu mostrar para o pessoal um projeto super legal que você fez esse ano e que foi incrível. Para quem não conhece a Geni é doutoranda em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela já qualificou e essa qualificação foi muito linda. E entre outras coisas, a Geni ela é escritora, ela é ativista, ela tem feito palestras incríveis, né, durante esse ano de 2020, assim, que foi, na verdade, uma grandes lições assim para nós do movimento indígena, nos descolonizarmos. Então, eu tenho uma felicidade, né, imensa de tê-la aqui conosco. E aí, um projeto em particular que a Gini fez foi um livrinho, né, um livro chamado Jati de Aterê, e a gente queria falar um pouco sobre ele e sobre, né, esse viés de escritora. Eu só acho que a parenta Maria chegou, eu vou tentar trazê-la de novo, tá? Tá bom. Oi, parenta, você nos escuta? Vamos ver. Eu acho que a parenta não está nos ouvindo. Deixa ela consertar ali a, a internet dela, então. Jenny, fala um pouquinho para nós sobre o Jati de Aterê, então, e como que foi, o que te levou a escrever, a falar desse projeto, e depois a gente fala como adquirir ele. Certo. Mais uma vez agradeço pelo convite, amiga. É um prazer estar aqui com você. Então, esse projeto, ele surgiu no começo da pandemia, né? Ele foi ali por abril, se eu não me engano, abril, maio. E surgiu, assim, dentro do nosso ativismo, né? De mulheres Guarani, de parentas Guarani, em que a gente queria, né, como outros povos também, fazer uma arrecadação para as aldeias nesse momento, né, em que a venda dos artesanatos na cidade estava impossibilitada. E aí a gente pensou, né, numa maneira de, eu não sei se vocês estão ouvindo as crianças aqui da rua, elas estão bem animadas. Enfim, é, e a gente pensou um projeto que fosse, ao mesmo tempo, didático do ponto de vista da luta antirracista e que trouxesse também esse retorno financeiro, né? Então, essa foi uma das estratégias que nós tivemos, né? A outra, não sei se as pessoas que estão nos acompanhando chegaram a ver, mas teve também o compilado de referências, teve os cursos, né? Então, a gente acionou, né, essas estratégias de ativismo que tivessem
contribuição de fazer nossa cultura, nosso povo serem reconhecidos, né? Trazer outras narrativas não hegemônicas em relação a vários debates, e aí fazer essa arrecadação também. E aí, essa história do Jati, eu ouço da minha mãe desde criança, que ela me conta, e mesmo eu, que sempre escutei essa história, por muito tempo eu não associava com o Saci. E eu achava que eram duas coisas completamente diferentes, né? E aí eu fui conhecendo, conforme o tempo foi passando, né? De que essa narrativa, ela não tinha só algumas semelhanças que da minha cabeça, eram algumas coisas parecidas, né? E de fato, esse ser, né, encantado, tinha sim sido apropriado por um olhar não indígena e não uma apropriação horizontal, né? Do ponto de vista de uma troca, de uma contribuição mútua entre povos, mas de uma apropriação racista mesmo, né? E daí até a gente teve a honra de ter o seu pós-fácil, né? Em que você traz também essa questão, né? De como que, mesmo antes do Monteiro Lobato, já havia esse imaginário do Saci Pererê, com essa aparência, com esse estereótipo moral, né, psicológico, mas é com ele que ela se torna mais popular, né? Então a gente buscou nesse livrinho, eu sempre digo no plural, porque embora a autoria tenha sido minha, tem muita gente nesse projeto, né? Então teve a leitura, a orientação sua, da nossa cacica aqui, Queretiu Chapurã, teve um processo de pesquisa com o TCC do Daniel Quaraí, que também é do povo Guarani, teve também a revisão da Neuza Potan, também é Guarani. Então, a gente teve, desde a ilustração até a diagramação, uma equipe muito grande, né, de artistas indígenas fazendo esse projeto acontecer. E aí eu fiquei muito feliz, porque no começo era algo bem humilde, assim, pensei, se algumas pessoas comprarem, já tá maravilhoso, né? Mas felizmente deu muito certo, sim. E ele rendeu até o finalzinho do ano ainda estava acontecendo, né? Então foi algo que perpassou a pandemia toda. E aí a gente sempre diz, né, que as pessoas às vezes ficam pensando, será que o Saci existe ou não, né? E a gente vê que ele existe também por isso, né? É uma forma dele estar presente e vivo pela, pela companhia que ele nos fez nesse tempo de pandemia, né? Então é um projeto que eu tenho muito carinho e que fiquei profundamente feliz de ver que abriu portas, né, para que várias outras obras também nesse mesmo caminho pudessem acontecer, assim. Então é o meu xodó, assim, esse projeto. E aí a gente sempre diz, né, que as pessoas às vezes ficam pensando, será que isso assim existe ou não, né? E a gente vê que ele também existe, né? Forma de estar presente e vivo pela companhia. Acho que tá dando um delay na internet da Parenta, né? Vou tentar aguardar mais um minutinho para ela entrar e sair de novo, que ela até fez isso já. Deixa eu mostrar a capinha para o pessoal, e aí eu queria também fazer alguns comentários desse projeto, né? Então, vocês me dão licença um minutinho. Compartilhar aqui a tela. Tem uma... a gente está com o card dele aqui, né, Geni? Você está vendo? Vocês estão vendo, essa aqui foi uma capa feita pela Vanessa, né? E essa foi a arte. O livro todo está dentro desse formato, então já deixo aqui para vocês, né? Quem tiver interesse, quem estiver nos acompanhando agora, ou quem, né, for assistir esse vídeo mais tarde, e tiver interesse de adquirir essa obra, né, basta enviar um e-mail aqui para esse endereço, que é geninunes@gmail.com. Então, queria mostrar isso também. Então,
Deixa eu ver se aparenta volta ali em algum momento. Eu achei bem importante assim você falar que foi no começo da pandemia, né? E foi feito assim, foi feita uma ação para que a gente, para que pudesse arrecadar algum dinheiro e fortalecer essa luta, porque foi super difícil para muitos povos, né? E não só para muitos povos, foi para muitos sujeitos indígenas que ficaram desassistidos durante a pandemia, sabe, de algum amparo social, ou tiveram suas atividades assim diminuídas por conta da pandemia, ou elas nem puderam mesmo trabalhar porque estariam totalmente expostas. E aí eu tenho de reconhecer assim que essa ideia ela foi simplesmente incrível e foi isso que me levou, por exemplo, a editar o livro da parenta Maria Lúcia, que eu vou tentar chamar mais uma vez aqui. Parenta? Oi? Tava Aê! certo, deu certo. Deu certo. Então, Ô, parenta, então, eu estava contando aqui que foi graças à ideia da Geni, né, que me veio, então, ao ver o seu texto, que estava publicado no artigo, falei assim, não, isso aqui tem que virar um livrinho, né, tanto quanto igual o da Geni, ele está muito bonito, gente, e todo mundo precisa conhecer essa história. E aí eu queria agora, então, chamar a parenta, que é formada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e que vive na aldeia Tecorá, Atimiri, na cidade de Itaipulândia. Parenta, fala um pouquinho, então, para nós, como foi que você teve a ideia de escrever essa história e nos conta também desse outro projeto que ele participava antes de se tornar esse projeto de livrinho. sim. Boa tarde, Parenta. Obrigado pelo convite e também agradecer para a Geni pelo projeto que ela iniciou com nós aqui. Então, eu já escrevia faz muito tempo, já escrevi. Eu adorava escrever e, assim, eu sempre gostava de língua portuguesa, assim, porque na época, eu fiz o vestibular indígena que tem no Paraná, que é ofertado pela Secretaria de Educação. Então, eu fiz no primeiro vestibular, eu já passei. Então, eu ingressei na universidade é, em 2013. Então, eu comecei, é, eu pensando, já falei assim, vou entrar fazer letras, porque eu gostava de poesia, de conto, a maioria da literatura eu sempre adorava, eu adorava de escrever também, então né, eu já gostava, então por isso nesse período que começou, os professores dela sempre de literatura, falavam para não escrever, então no momento uma professora falou assim, deu para nós um trabalho que é do Chapeuzinho Vermelho, então é para cada aluno escrever em cima daquela história de Chapeuzinho Vermelho. Então, era para fazer uma crônica. Mas, então, naquele dia eu faltei, então a minha monitora me explicou, mas eu não entendi direito. Então, eu fiz um conto. Tudo que eu queria colocar, escrevi sobre a agricultura, sobre a religião, porque a nossa cultura é muito linda, então eu queria escrever esse reencontro em cima da cultura indígena para mostrar para os alunos, para os professores da universidade, para os meus colegas da sala, para ela ter uma noção da nossa cultura. Então eu já escrevi nesse sentido e também porque eu queria escrever sempre pensava na literatura de resistência, porque eu estou assim no acampamento, faz 5 anos que eu estou morando aqui em Peipolândia e a terra não é demarcada ainda, então nesse sentido eu comecei a escrever, eu coloquei assim, eu pensei já Chapeuzinho Verde, porque eu escrevi esse título, porque nós se damos muito bem
com a natureza. E a gente tira muitas plantas medicinais da natureza, tudo. Então, nesse sentido, eu também queria mostrar para o não indígena que não é porque você usa o celular que você não é mais indígena. Então, para mostrar que porque alguma vez fala, o não indígena fala, não, aquilo ela não é mais indígena porque ela está usando já celular, já tem carro, já tem um monte de coisa, então elas não são uma indígena. Então eu queria mostrar que não é porque você usa celular ou você usa um óculos que você não vai deixar de ser indígena, você sempre vai ser indígena, porque é no seu sangue. Então não tem como, né? Então nesse sentido eu escrevia no reencontro o Chapeuzinho, a indiazinha do Chapeuzinho Verde. E porque eu queria mostrar, e eu também assim, adorava muito escrever. Eu escrevi antes de conhecer a Elisane, ela estudava na época na Unila, e a gente conversava com ela. No Volta, Parenta, tava lindo. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, então, o livro da Parenta. Já ela tá voltando aí também, tá, gente? Tem aqui. Esse é o projeto, né, do livrinho dela, da Chapeuzinho Verde, que é uma capa feita pelo Maurício Negro, assim, foram trabalhos muito voluntários e trabalhos muito incríveis, oferecidos, né, durante a pandemia também, bem no começo da pandemia, e com uma edição minha. E a gente quis aproveitar também, né, essa moça aí de que a Parenta está falando, a Elisane, eles tinham feito um projeto de cantar essa história que a Parenta conta. Então a gente trouxe algumas fotos, assim, que elas fizeram, né, para fazer essas apresentações. E aí, da mesma forma, é um livrinho bem é um livrinho bem pequeno, né? E é um livrinho de PDF, mas é um livro super incrível, assim, para a gente falar sobre as questões indígenas que elas estavam falando aí. As parentas, elas estão com uma conexão de internet que não está muito boa hoje. A Geni me avisou que a Wi-Fi dela caiu, e como vocês viram da parenta Maria Lúcia, a conexão dela está bem instável, né? Então eu quero aproveitar e mostrar para vocês, enquanto não sei se elas vão conseguir voltar por conta, né, dessa conexão que está bastante limitada hoje. Queria mostrar alguns outros projetos que nasceram então depois da iniciativa da Geni, né? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês então. Fica sendo então uma forma, um convite para vocês conhecerem esses projetos e apoiarem também esses projetos. Como eu mostrei para vocês, deixa eu diminuir aqui. Esse é o da Geni, o do Jati Jaterê, como vocês podem perceber, inclusive pela fonética, né? O Jati Jaterê seria o Saci, né? O Saci Guarani. E aí, esse livro, então, traz uma versão, né, do Saci para o povo Guarani. E contou com várias revisões e vários também e várias consultorias dos parentes Guarani, né, na formulação dele. Então é um livro didático que, inclusive, no final da obra traz questões assim que os professores podem utilizar dentro das salas de aula. Pode ser lido na primeira infância, mas também já para o público infanto-juvenil e o adulto que não conhece, então, essa versão do povo Guarani sobre esse encantado que seria o Saci. Aí eu também queria mostrar para vocês, aproveitar aqui e mostrar como eu mostrei para vocês, né, esse projeto da parenta do livro também da Chapeuzinho Verde, que vai trazer, então, como ela disse, né, uma perspectiva da agricultura, uma perspectiva da religião,
ou da espiritualidade guarani, em cima desse conto, que acaba sendo, então, uma versão da Chapeuzinho Vermelho, só que, né, para a escritora Maria Lúcia, que é do povo guarani. E aqui está também as informações para quem quiser adquirir. É um livro em PDF, também todos eles vão ter esse formato, né? Então, vai ser um livro, assim, que está dentro desse conjunto de iniciativas para apresentar um escritor, uma obra e arrecadar de forma bem simbólica, assim, algum recurso, né, para enfrentar a pandemia. Além desse, também, nós temos o livro da Aurita Tabajara, que se chama A Lenda do Jurecê, que não pode estar conosco porque não está bem de saúde, que contou com a capa do Gustavo Caboclo. E olha que legal, né? É um livro todo escrito em cordel, não sei se vocês conhecem a Aurita, mas a Aurita, ela é a cordelista, até o nosso conhecimento, a única mulher cordelista, né, que é indígena, pertencente ao povo Tabajara no Brasil. Então, aqui estão as informações para adquirir a obra e principalmente o e-mail, né? Quem tiver interesse, quem estiver vendo agora ou quem quiser ver depois. Depois do livro da Aurita, a gente editou também o livro, né, O Canto da Mãe Terra, do Reginaldo Canindé, depois que ele participou de uma live conosco. Então, a gente colocou aqui o registro de quem quiser, né, e tiver interesse em adquirir essa obra, entra em contato com o canindéescola@gmail.com. E aí, olha que legal, o Reginaldo, ele também é cordelista, né, e ele faz cordéis incríveis, e ele é um poeta, e aproveitando, então, uma publicação, que era um cordel, um poema de cordel, chamado Cantos da Mãe Terra, para discutir a questão ambiental, né, a questão da degradação ambiental da floresta, a gente editou esse livrinho. E aqui, essa capa conta, então, com a arte da Juliana, que tem uma página, a Bia Yalassi, no Instagram, em que ela faz essas artes fomentando pautas indígenas. Também tivemos o livro Nos Caminhos da Vida, do Márcio Paromeriri, que é um escritor bororo, que também fez uma live conosco, em um texto assim, em um conto, né, que ele já tinha, na verdade. Aí eu falei, parente, então vamos fazer um livrinho disso, né? Vamos pegar esse conto e transformar num livrinho. E aí, aqui nesse conto, o Márcio Paromeriri, ele pertence ao povo bororo. Ele pertence ao povo bororo. E essa capinha contou com a arte da Juliana também, né? Então, a Ju fez 2 capas para nós. E aí, por fim, acho que mais para outubro, novembro, a gente contou com esse livrinho, que foi um texto que a minha mãe fez, né? A partir da memória, assim, da contação de histórias do meu avô para ela, e histórias que ela cresceu, histórias que eu cresci ouvindo também, mas foi um texto basicamente que ela escreveu, O Macaco e a Onça. A gente editou esse livrinho para arrecadar dinheiro e ajudar, tipo, a rede de artesãs Macuxi. Então, essa arte que está belíssima foi a Vanessa. Então, a Vanessa fez outra capinha. A Vanessa foi a que fez a arte do Jati, né? A Vanessa fez essa arte para nós. E aqui tá, né, as informações, assim, para quem quiser adquirir esse livro. Então, deixa eu voltar aqui e ver como é que tá a internet das parentas. Deixa eu ver. Oi, parenta, você tá nos ouvindo? A internet da parenta tá oscilando bastante. Mas vocês conseguiram ver ali todos os nossos projetos até o momento, né, de edição de livrinhos. Vamos ver se a Geni também consegue. Voltou? Voltei, acho que por pouquinho tempo. Agora tá caindo toda hora a internet. Sei lá o que aconteceu. Tá caindo. Sim. Mas agora tô ouvindo. Você quer terminar, parenta, o que você estava falando? Tô ouvindo. Aí você estava falando e você caiu. Você quer concluir o que você estava falando?
estava falando do projeto e que você tinha conhecido a Elisane. Deixa eu pegar aqui assim. Eu? Uhum. Sim. E também eu comecei a falar que assim, para escrever esse capítulo em inglês, a professora da faculdade deu um trabalho para fazer mais. Então, eu já estava pensando em escrever em cima da minha escritura. Então, quando eu levo para a sala de aula, então, no momento agora, os alunos, crianças, Parenta, eu não estou te ouvindo bem. Você está ouvindo ela, Geni? Não. E agora, tá ouvindo? Agora sim. Então, eu pensando já, porque o reencontro que eu escrevi é para as crianças, porque o meu sonho é escrever um livro didático para os alunos, para as crianças, e trabalhar com ele. Então, esse era o meu objetivo, eu queria escrever. Então, eu já pensava escrever livros, assim, eu tenho mais outro conto que eu escrevi, porque minha mãe, é, ela, como a gente fala, ela é líder espiritual também, ela reza, ela vem, ela faz remédio, tudo. Então, ela conta muita história para nós, para os filhos. Então, eu já escrevi também um pouco que ela contou sobre o sol, a lua e o sol, que ela sempre conta, que é a história do Guarani. Então, eu sempre queria mostrar para os alunos, para as crianças, para não esquecer da cultura. Então, nesse sentido. E onde eu escrevi que o Chapeuzinho foi visitar a avó, essa história, essa ali já é real mesmo. Assim, eu queria porque tinha minha mãe que gosta de contar história, então ela passa geração por geração. E assim como ela contava histórias para mim, eu contei tudo. Então, a Chapeuzinho verde, ela é a personagem da minha filha. Então, eu já escrevi a mostra principal é ela, porque ela no sítio. E ela não se acostumava, porque ali eu queria mostrar que o indígena, ela pode morar onde ela quiser. Nunca ela vai deixar de ser indígena. Se ela mora na cidade, se ela mora na aldeia, se ela mora em outro lugar, em outro país, ela vai continuar sendo indígena. Então, eu queria mostrar isso para os alunos, não porque ela está usando um short, uma roupa bonita, você vai deixar de ser indígena. Então, eu queria mostrar isso para as crianças. Então, nesse sentido que eu escrevi. E também onde fala que a Chapeuzinho e o lobo foi passear. Então, eu queria mostrar que o lobo, porque na maioria das vezes o Chapeuzinho vermelho, que o lobo era ruim, ele era mau, sempre colocava a culpa nele, que era, até hoje a criança, quando você fala lobo, a criança ficava com medo dele. Então, eu queria mostrar que não era assim, que o lobo, ele só estava procurando para ele comer, porque ele estava na mesma situação, porque já acabava a floresta, já não tinha mais mato, e ele já saía na rua procurar comida, procurar a vida dele, igual nós também. Nós também estamos assim, a gente já não tem mais floresta, e ele está na mesma situação. Então, eu queria mostrar que ele não é mau, que ele só está procurando, igual nós também. Então, eu queria mostrar para as crianças, porque sempre é o lobo que era mau. Então, eu queria mostrar também esse sentido, e também onde a Chapeuzinho Verde almoçou na casa da avó dela, tinha arroz, tinha carne, tinha refrigerante, tudo isso agora já faz parte da comida que os indígenas já estão
usando no dia a dia, porque já não tem como mais mudar isso, porque já faz parte, porque já não tem mais como, porque não tem mais floresta, não tem mais onde a gente morar. Então a gente já está inserido no meio do mundo indígena. A gente já está acostumado comer carne, a gente já está acostumado a tomar refrigerante, suco, porque não, a gente não está mais achando o natural, como fazer suco de laranja, não tem mais, a gente tem que comprar lá no mercado, que a gente vai tomar um suco de cana, a gente já não tem mais, a gente não tem mais terra para plantar cana e fazer um suco dela, então a gente já está inserido no meio, então a gente já está. E eu queria mostrar para as crianças também que a gente não pode esquecer da nossa cultura, a gente, mesmo que a gente tenha um pedacinho de terra, a gente tem que plantar para a criança conhecer, porque senão ela vai crescer e ela não vai conhecer mais, porque eu vejo hoje, atualmente, a maioria das crianças está esquecendo. Você fala, vai trazer um remédio lá de lá, nem sabe mais. Então, eu queria, nesse sentido, que eu escrevi, e também onde fala que, e no final fala assim, a, a terra não é nossa, nós somos da terra. Então, eu quero falar, porque nós não, a gente não, nós somos da terra, porque a gente vai acabar, quando a gente morre, a gente vai virar terra de novo. Então, nós não somos, nós somos da terra. Então, eu queria falar nesse sentido, porque o não indígena fica brigando por causa de terra, e a gente já tem, por exemplo, os indígenas têm direito, ele já estava aqui desde o começo, os indígenas, que é o dono da terra, por que os grandes fazendeiros, os que têm terra, a gente tem que lutar para ganhar, ou uma vez a gente nem tem mais direito. Então, é isso que eu queria mostrar também no final, por isso que eu escrevi esse conto, porque é um conto de resistência. Eu queria mostrar que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. As mulheres indígenas não podem mais ficar caladas, eles têm que mostrar, têm que correr atrás. Então, é isso que eu queria mostrar nesse ponto, do Chapeuzinho Verde. Obrigada, Parenta. Eu acho que mostrou tudo isso e tá muito bem escrito, por sinal, tá muito bonito, né? Chega lá no final vou estar dando spoiler já aqui, chega lá no final do texto que ela e o lobo, né? E aí é bem interessante que até esse momento final foi o que você falou. Na nossa sociedade, nós somos ensinados pelos contos a termos medo, né, dos animais, porque os animais são muito perigosos, então a gente é ensinado a inconscientemente odiar já. Você nunca vai ver, né, com olhares mais afetuosos esses animais. E o conto mostra, não, se ele está ali com fome, é porque ele está sem floresta também, assim como os indígenas já não têm essa floresta, não tem essa terra mais para plantar, e eles têm que aí ficar buscando essa outra comida, né, que não seria, digamos, a comida tradicional, e essas comidas fazem parte já desse cardápio, e é isso. Então, eu achei muito legal, assim, que você mudou, né, mostrou, assim, de uma forma muito sensível essa outra relação, a relação, principalmente da indígena na cidade, né, porque a Chapeuzinho Vermelho pega o celular, ela pega o celular e ela tá com o celular, e é isso que você falou mesmo. E a gente tem que contestar esse eixo da integração que diz que se a gente estiver usando roupa, se estiver falando a língua portuguesa, se estiver usando tecnologias, se aprender costumes assim que são considerados da sociedade dominante, os sujeitos indígenas deixariam, né, de ser indígenas. A gente tem que romper com esse eixo do racismo que está sempre pondo em xeque a identidade indígena. Né? E quando a gente está na sociedade, a gente observa que a gente está falando de relações de poder, porque a sociedade brasileira ela está recheada de costumes, de tecnologias, de medicina que são indígenas, mas nem por isso a gente questiona essa identidade brasileira, né? Você vai deixar de ser brasileiro, então? Né? Você vai ser indígena agora? Como assim?
E pensar, são muitas coisas que a gente tem que pensar dentro, né? E eu acho que seu livro nos traz e nos apresenta isso assim de uma forma muito sensível. Onde eu vou, assim, principalmente com os educadores, estou sempre falando, gente, adquiram esse livrinho para levar para a sala de aula, para mostrar que existem outras formas de ver o mundo e outras formas de se relacionar com o mundo que vão para além dessa de que, né, a gente tem que odiar os animais, de que os costumes, as tecnologias são só, né, da sociedade dominante, não dos indígenas, mas a realidade é outra. E aí eu acho que seu livrinho traz muito bem isso, Parenta. Eu agradeço muito por você ter escrito ele e eu espero que você continue também escrevendo outros, né, para publicar para o público infanto-juvenil também. Você tem projetos assim para escrever outros livrinhos? Sim, eu já tenho, assim, até lá a Caramuru também, até eu tenho um que eu escrevi, que ela fala sobre a questão das mulheres indígenas, sobre o sofrimento que também as mulheres indígenas passam. Alguma vez a gente não quer falar ou não quer mostrar, alguma vez, mas a gente tem que ir para frente e lutar nosso direito também, porque a gente tem direito, igual lá o Chapeuzinho Verde. Falam assim que ela é brincalhona, que ela joga bola. Então, esse já está inserido na nossa cultura também. Não é porque você é mulher que você não pode jogar bola, ou você não pode alegre. Então, você tem tudo direito também, isso, não só os homens, porque a maioria dos homens são machistas, pensa que só os homens que têm que jogar bola, que as mulheres não podem. Então, ali já mostra que a Chapeuzinho é alegre, que ela gosta também de jogar bola, de cantar, de estudar. Então, tudo isso ali está, porque quando a gente analisa o texto, a gente já sabe do que o conto quer dizer, o que o conto quer passar para nós. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente, as mulheres as mulheres indígenas têm que lutar e ir para frente e mostrar que eles também têm poder, que têm futuro, que pode também dominar um país, uma cidade, ou ser um dia prefeito ou presidente. Então, tudo isso a gente tem que mostrar para o não indígena que a gente também é capaz. Então, é nesse sentido que eu deixo a mensagem. Obrigada, Parenta. Oi, Geni, você voltou? Eu voltei, que bom que vai dar pelo menos para deixar um abraço. E queria dizer que eu estou muito feliz de conhecer a parenta Maria Lúcia, ainda que não seja pessoalmente ainda, né? Mas queria dizer que eu sou muito fã do seu livro, do seu trabalho. Já estamos esperando os próximos aí, né? Que sejam muitos livros, porque eu sempre falo também, né? É um livro que eu indico para todos os professores que eu conheço, porque é um livro muito gostoso de ler e que traz justamente, né, essas discussões todas de que a gente está na cidade, continua sendo indígena, de que a nossa relação com os outros animais é uma relação de respeito, né, que são nossos parentes também. Então, estou muito feliz, assim, mesmo que caí agora. Eu queria falar isso antes. Então, é isso, gente. Obrigada, Geni. Deixa eu voltar aqui. A parenta Lua Clara Jacira está perguntando como faz para adquirir o livro, né? Eu vou deixar aqui, eu mostrei o banner, mas eu vou deixar aqui de novo o endereço da Geni Nunes para adquirir o de Tídia Terê. E no caso do Chapeuzinho Verde, é Chapeuzinho Verde Guarani, né, Maria? @gmail.com. Vou deixar Sim, aqui da também Maria. registrado. É esse, né, parenta? Que tá ali no Sim, cartaz. uhum. Eu também deixei, gente, na descrição desse vídeo, né, tanto no Facebook quanto no YouTube, os endereços das redes sociais das parentas. Então, se vocês quiserem adquirir diretamente com elas, vocês também podem chamá-las, né,
mas eu acho que pelo e-mail é mais prático também, que daí já responde e anexa, né, os livrinhos. Os livrinhos estão super acessíveis, eles estão a R$ 10, se não mudou, né, o valor, mas eles estão super acessíveis, que é uma forma mesmo de fortalecer essa rede, né? E aí a gente pretende no futuro publicar editorialmente. Viu, editora, se vocês quiserem, estamos aqui disponíveis para publicar essa coleção que a gente chamou de coleção Memórias Ancestrais, porque, né, são processos criativos de autoras originárias, de autoras indígenas, que trazem, então, a sua visão de mundo, que é uma visão também de mundo que é composta, né, pela visão de mundo guarani. E isso é bem rico, porque mostra, como a Parenta estava falando, né, mostra uma intricada e complexa rede de relações, né, não mostra aquele purismo, e dificilmente acho que você vai achar, né, uma literatura purista, assim, do que você quer procurar aquilo do exótico dentro dessa literatura, e esse é um grande convite, assim, para vocês conhecerem a literatura indígena dentro dessa vertente. E como a Parenta falou, traz uma intrincada rede de relações entre povos indígenas e sociedade dominante, que são atravessadas por espiritualidades, religiões, comida, agricultura, né, sobre uma contínua forma de lutar para existir na sociedade dominante, uma defesa da identidade, e aí acho que uma das características bem legais, assim, tanto do conto da Geni quanto da Parenta Maria Lúcia, é que eles trazem o conto, né? Tanto o conto do Saci quanto o conto da Chapeuzinho Vermelho, que são contos assim muito folclorizados na nossa narrativa. E aí trazer para o mundo indígena, ou apresentar a sua perspectiva indígena deles, enriquece esse conto. Eu penso que dentro da cultura brasileira, né, que desconhece as histórias indígenas e na maior parte das vezes só folcloriza eles. Então, são seres folclóricos, né, ou são contos europeus que também seriam comporia esse conto folclórico. E aí, por isso então que eu deixo o convite para vocês adquirirem essas obras. Parênteses, a Geni já se despediu, você quer se despedir de novo, Geni? Chamar para algum evento, avisar de alguma coisa? Ou tá bom? Queria só agradecer de novo, dizer que esse ano nossa luta continua, né? Tenho certeza que a gente vai criar muita coisa com o nosso povo, com o nosso coletivo. Então fiquem atentos, né? Atentos às redes, que vem coisa nova por aí sempre. Eu fico muito feliz de fazer parte de um povo muito criativo, né? E a palavra é nossa medicina, então a gente está sempre lidando com ela com muito respeito. Então, eu estou muito, apesar das dificuldades todas, né, que a gente vive, mas estou muito animada também de que a gente vai ter muitos projetos bem massa aí para esse ano. Deixar um beijo para você, Julie, para a Parenta, Maria Lúcia, um abraço e a gente vai se encontrando. Obrigada, Geni. Parenta, você quer fazer as suas palavras finais? Você está me ouvindo, Parenta? Você está me ouvindo? E também eu quero agradecer a Julieta Rico, a Geni, que eu agradeço que eu conheci ela. Agora ela está com brinco, acho que ela tem. Então, tá ouvindo? Então, o projeto foi muito importante. Obrigado, Geni, porque através do projeto eu comprei alguns cobertores para distribuir aqui na aldeia, né? Mas não é todos, porque aqui tem mais de 50 famílias, aproximadamente 200 pessoas. Então, foi muito importante que eu vendi esse livro e com esse dinheiro que eu ganhei de arrecadado, eu comprei cobertores, mantinha que a gente fala, né? Eu comprei porque está bem caro também, então para comprar para todos eles vai precisar mais de dinheiro, então eu olhei para aquelas pessoas que precisam,
que realmente precisa, então distribui para os pais dos alunos, para meus aluninhos. Então, foi muito importante. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho e agradecer a parenta ali, a Jenny e a Juliette. Obrigada, parentas. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam e que irão nos acompanhar no futuro, porque esse vídeo vai ficar disponível aqui no canal. Estou ouvindo. Vai ficar disponível aqui no canal. Então é isso, pessoal. Agradeço parentas, né, por todas as suas criatividades, toda a sua luta, toda a sua força, sua resistência e alegria de existir. Eu acho que o meu mundo só é mais bonito hoje porque vocês existem e vocês estão aqui para a gente compartilhar, né, essa nossa luta comum. Então, muito obrigada por tudo e eu espero que vocês continuem aí, né, fazendo seus projetos lindos. Então, uma boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. As informações sobre a aquisição dos livros vão ficar disponíveis no canal e eu peço, né, então, se vocês puderem, para seguirem as parentas nas redes sociais e conhecerem, então, seus projetos individuais. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês e até mais, parentas. A gente se vê. Tá. Gratidão, gratidão. Um beijo para todos vocês. Até mais.